Então, gente, nesse vídeo aqui eu vou querer começar a discutir a ideia de como vai ser e o que vai significar representação gráfica para essas cadeias contínuas no tempo. Lembrando que quando a gente estava lá no caso discreto, a gente tinha sempre uma coisa. Lá tem o estado A, o estado B, C. Eu conectava esses meus estados. Eu sempre estava representando essas conexões com as probabilidades, né, de cada uma dessas transições acontecerem. Isso aqui é no caso discreto, espaço, discreto no tempo. Aqui, a minha pergunta é como que eu poderia fazer uma coisa parecida, no caso, discreto no espaço e contínuo no tempo, né? Como é que eu consigo generalizar essa ideia? Eu ainda vou ter essa ideia de eu ter um grafo em que eu vou ter flechinhas, que são exatamente as transições possíveis entre os vértices, que são os seus estados. Mas agora, qual vai ser a informação útil, né, que eu vou adicionar? Porque agora a gente não tem mais exatamente probabilidades, né? A gente tem basicamente agora uma situação que eu tenho um estado I, né? Eu tenho uma certa taxa lambda I, que seria mais ou menos aqui o parâmetro, né, de uma variável exponencial, e depois de um tempo que está distribuído de maneira exponencial com esse parâmetro lambda I, aí a gente vai ter a transição para uma dentre várias possibilidades. E eu vou ter uma certa probabilidade, né, do I para esse J1, do I para esse J2, uma vez que essa transição aconteça. Outra pergunta é como é que eu poderia ter uma coisa análoga à minha matriz de transição. Como é que isso aqui vai se generalizar? Nesse caso, que vai ser mais a fundo o assunto da aula que vem. E, idealmente, eu também queria, assim como no caso discreto no espaço, discreto no tempo, que essa generalização da minha matriz de transição tem a ver com exatamente os valores que eu estou colocando na minha representação gráfica, assim como acontecia no caso que era discreto no tempo. Então, vamos começar aqui com o processo de Poisson, que a gente viu na aula passada, em que eu já tinha dado uma discutida em como que a gente poderia fazer a representação gráfica para esse cara. Então, aqui seria o processo de Poisson, que estaria dando a contagem de uma variável de Poisson, onde a taxa é lambda para um determinado período padrão de tempo, que não é exatamente o período de tempo que eu estou acompanhando no sistema. Eu estou acompanhando meu sistema de zero até infinito no tempo, mas ele tem uma certa taxa de, sei lá, lambda por segundo, lambda por minuto, etc. Então você representa isso dessa forma, colocando lambda exatamente nas transições. Mas acho que isso aqui é uma coisa bem específica do processo de Poisson, né? Em geral, no caso mais geral que a gente está querendo analisar, esses lambdas eles vão depender de quem é o i. E também você vai ter mais do que uma possibilidade de sair. Então você não tem uma taxa que está indo para cá, para cá, para cá, para cá. E aí, a partir disso, você vai ter uma taxa dessas daí que você vai usar. Então vamos ver como a gente pode fazer isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é mais estados de saída, certo? Essa é a primeira coisa que eu diria que a gente tem que atacar, né? Eu estou aqui olhando sempre uma situação em que eu tenho um estado K, eu tenho uma única possibilidade de saída depois de um intervalo de tempo distribuído de maneira exponencial com o parâmetro lambda, a gente vai para o estado seguinte. E não tem mais nenhuma outra possibilidade que venha dessa ideia do processo de Poisson. Então, o que eu vou olhar agora primeiro é o que eu vou chamar aqui de processos
Poisson em paralelo. Vamos dar um exemplo aqui primeiro de o que eu estou querendo dizer com isso daqui. Imagina lá o exemplo, né, um dos exemplos que eu dei na aula passada, que eu tinha acidentes de avião. Eu posso estar simplesmente contabilizando acidentes de diferentes tipos, ou seja, eu poderia ter contabilização, sei lá, de incêndios, de acidentes de avião, acidentes com carro, etc. E nota que cada um desses daqui é um processo de Poisson completamente diferente. Aqui você vai ter, né, um número de incêndios que vai ser um x de t, acidentes de avião que vai ser um y de t, um acidente de carro que vai ser um z de t. Mas eu poderia agora olhar um processo estocástico onde o meu estado, sigma t, fosse uma tripla xt, yt, zt. E assim como eles são outros processos diferentes, cada um deles vai ter uma taxa própria. Então, como é que ficaria uma representação gráfica para esse processo? Você basicamente está fazendo esses três processos em paralelo, certo? Isso aqui é para a primeira coordenada. No estado sigma, você vai ter exatamente a mesma coisa, porém com taxas diferentes. Para a segunda coordenada do sigma e para a terceira coordenada do sigma. Então, como é que eu poderia representar graficamente esse processo estocástico aqui? Você poderia imaginar que eu tenho lá eixos, né? Eu tenho aqui x de t, y de t, z de t. E agora quem são os meus estados? Vão ser os pontos. Exatamente os pontos do Z3. E aqui a gente teria as nossas transições, né? Conseguindo daqui para aqui, daqui para cá, diante. Para deixar isso aqui um pouquinho mais limpo, vamos olhar só a situação que eu dei só as duas primeiras coordenadas. A minha representação gráfica ficaria uma coisa assim. E agora eu queria argumentar que o que a gente tem, por exemplo, aqui, é basicamente um processo de Poisson. E aqui eu estaria só aumentando a primeira coordenada. Ou seja, é um processo de Poisson em que eu estou numa situação em que aconteceram dois acidentes, né, do segundo tipo, que seriam dois acidentes de avião, e eu estou contando incêndios. Enquanto que você teria também esse processo de Poisson aqui, em que aconteceram dois incêndios, eu estou contando acidentes de avião. Então, eu argumento que faz muito sentido você colocar os seguintes valores nas suas flechinhas aqui. Ou seja, eu vou colocar a taxa do primeiro processo exatamente nas flechinhas que eu poderia juntar todas elas e formar o que é essencialmente o processo de Poisson. E eu vou colocar a taxa do segundo processo também em flechinhas em que se eu juntasse, eu faria de novo um outro processo de Poisson. Só que um está contando a primeira coordenada, o outro está contando a segunda coordenada. A ideia é que o caso geral aqui dessa representação gráfica, você vai ter um estado assim. Eu tenho lá x, y e z. Ele pode ir para um de três estados diferentes, dependendo de qual é o acidente que eu contei. Mais um YZ, com taxa lambda se for um incêndio, XY mais um Z, se for um acidente de avião, ou XY Z mais um, se for um acidente de carro. E aí, a minha ideia para fazer uma representação gráfica para o caso geral, é a seguinte. Vamos tentar entender como que isso daqui funciona
Nesse caso dos processos de Poisson em paralelo, em que na verdade você tem isso daqui acontecendo com exatamente essas mesmas taxas, para todos eles, todos os estados que aparecem no seu estado, resposta de estados, e aí isso aqui vai me dar uma maneira de como eu simulo esse passo do XYZ para um desses três. E a ideia é a gente usar isso daqui como sendo a forma de simular o processo no caso mais geral. Isso vai ficar um pouco mais claro no último vídeo da aula de hoje. Então, o que eu vou fazer agora no próximo vídeo é exatamente tentar entender o que está acontecendo aqui, né? O que eu tenho que fazer para simular esse passo. Ou seja, se eu estivesse tentando colocar isso aqui no computador, o que eu deveria fazer para ter uma coisa que exatamente se pareça com uma contagem de processos de situação que estão ocorrendo em paralelo. Ou seja, eu poderia imaginar que eu simulei o X primeiro, simulei o Y depois e simulei o Z depois, né? Você poderia ter a seguinte situação. Eu tenho lá a série temporal do X, eu tenho a série temporal do Y, e eu tenho lá a série temporal do Z. Uma maneira como eu poderia simular seria exatamente fazer cada um dos processos independentemente, e aí combina os três conjuntos de dados para ter um XYZ, dependendo do tempo. Então, por exemplo, aqui nessa situação, você vê que a primeira transição que aconteceu foi do Z. Então, eu comecei no Z000, fui para 001. Exatamente nesse instante de tempo onde aconteceu para o Z. Daí a transição seguinte aconteceu no Y. Então, aqui você vai ter 011. Daí a transição seguinte aconteceu no Y também. Vai ser 021. Depois aconteceu uma no X. 121. E assim por diante. Só que eu vou querer saber como que eu faço isso de maneira direta, sem precisar fazer toda a simulação do X, toda a simulação do Y, toda a simulação do Z para depois combinar os dados. Como é que nesse passo aqui eu consigo decidir qual vai ser o meu passo seguinte? Isso que a gente vai fazer no próximo vídeo.